Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 31/3/2026, terça-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Nesse vídeo, falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, de Ripple estar se tornando um banco de confiança. A Ripple está se aproximando da aprovação bancária com a entrada em vigor da nova regra bancária dos Estados Unidos. Amanhã, tá, pessoal? Dia 1º de abril. A Ripple está perto, então, de se tornar esse banco de confiança com a entrada em vigor da regra da OCC amanhã, enquanto os investidores em XRP aguardam a aprovação final e a contínua fraqueza do preço, né? O preço vem caindo, todo mundo está vendo, junto com o mercado, não é somente o XRP, mas você pega ADA Cardano, Solana, Ethereum, o próprio BTC está corrigindo, né, depois da alta histórica, mas, né, o que vem ali por fora, né, deste ecossistema agora que vai ser muito forte é a Ripple estar se tornando o banco e você já ter o token de um banco dos Estados Unidos. Qual que é o banco nos Estados Unidos que tem uma cripto ali, que lançou um token, tá? E você está comprando um token antes de um banco se tornar ali realmente um banco, né? A Ripple se tornar realmente um banco, tá? A Ripple então está se aproximando deste marco importante no setor bancário com a entrada em vigor de uma regra, né, do escritório do controlador da moeda amanhã, dia 1º de abril. A atualização revisa a forma como a OCC define as atividades dos bancos fiduciários nacionais e confirma que essas entidades podem conduzir operações mais amplas de empresas fiduciárias, incluindo a custódia de ativos digitais. Essa conjuntura, ela trouxe, né, nova atenção aí para a Ripple, né, que o nome, né, do banco ali vai ser Ripple National Trust Bank, que recebeu então a aprovação condicional do OCC no final, tá, de 2025, ali em dezembro. E alguns membros da comunidade do XRP esperam um caminho mais rápido para a autorização completa, mas a mudança atual na regra não confirma esse resultado. A previsão do preço do XRP agora depende da capacidade da Ripple de converter a aprovação condicional aí em autorização final e lançar seus serviços de custódias regulamentados pelo governo federal ali dos Estados Unidos, tá? A norma revisada aí da OCC, ela substituiu então, pessoal, a linguagem mais restritiva sobre atividades fiduciárias por uma linguagem mais abrangente que engloba as operações de uma empresa fiduciária e atividades correlatas em mudança proporcionada aí aos bancos que são fiduciários nacionais, maior liberdade para oferecer serviços tanto aí de fiduciários quanto, né, não fiduciários. Também oferece às empresas de ativos digitais um arcabouço regulatório mais claro caso desejem operar por meio de uma estrutura de banco fiduciário nacional, tá? São regras aí da OCC que entram em vigor enquanto, né, a Ripple e XRP está se aproximando do próximo passo. O Chartnet, tá? Ele trouxe aqui algumas informações que eu vou trazer para vocês. Ele colocou no dia de ontem, tá? E essa data de entrada em vigor, né, que é amanhã, dia 1º de abril, alimentou discussões no mercado, visto que a Ripple já possui a aprovação condicional. E para a Ripple National Trust Bank, comentários da comunidade associaram a mudança na regra e a possível remoção de restrições, mas a própria emenda da OCC não afirma que a Ripple receberá liberdade operacional automática quando essa regra entrar em vigor. A nova estrutura traz clareza, mas não substitui o processo de aprovação final. Então a Ripple ela já tem uma aprovação condicional, vai entrar essa emenda, tá, no dia de amanhã, só que entrando essa emenda não tem como ela aprovou agora em definitivo, não. Ela vai trazer essa estrutura de clareza, mas não vai substituir o processo de aprovação final aí para a Ripple, né, se tornar então a Ripple National Trust Bank.
A posição atual da Ripple ainda se encontra em um estágio inicial do processo de licenciamento. A aprovação condicional oferece à empresa um caminho a seguir, mas não permite que o banco inicie suas operações completas como um banco fiduciário nacional antes que a Ripple possa fornecer custódia de ativos digitais regulamentada em nível federal. Ela precisa cumprir, né, as demais condições de supervisão e licenciamento ali do OCC. Então, ela precisa dessa autorização final do OCC, a Ripple, aí, para se tornar o banco. Esses requisitos incluem controle de riscos, sistema de conformidade, procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, padrões de conheça seu cliente, a expectativa de capital vinculado ao pedido de autorização original. A Ripple também precisa demonstrar sua estrutura operacional que atende então os padrões da OCC antes que a autorização final possa prosseguir. Até que isso aconteça, os bancos permanecem como uma entidade proposta e não como um banco fiduciário nacional em pleno funcionamento. E se a Ripple cumprir então esses requisitos, a empresa poderá expandir sua atuação nos Estados Unidos na custódia de ativos digitais e fortalecer a infraestrutura em torno do seu stablecoin RLunch e de outros serviços institucionais. Isso colocaria então a Ripple em uma posição mais sólida dentro do sistema financeiro regulamentado. Contudo, o caminho regulatório permanece incompleto e o OCC ainda não anunciou nenhuma decisão específica relacionada a 1º de abril. A atividade do mercado de XRP, ela ainda permanece fraca, né? Mesmo com essa crescente atenção dada a discussão aí sobre essa licença bancária. Das recentes mostram que o XRP está perto ali, né? Já faz alguns meses, perto de 1,30, 1,35, 1,40, né? Nesse momento está com aumento de 1% nas últimas 24 horas, perto de 1,30, como vocês podem ver aqui, 1,31. A análise técnica também descreveu estrutura correlativa de 5 ondas que pode ainda estar ativa. Então, pode ter ali essa queda, né? Mas né, em breve ele pode vir a ter uma alta ali, vendo né, algumas ferramentas ali dentro do gráfico, né? Principalmente o estocástico lento no semanal que está bem sobrevendido, tá? Essa aqui é a publicação então do Chartnet, né? Falando que a Ripple então se tornará um banco fiduciário nacional totalmente regulamentado e operacional, e não há nada que alguém não aprove que possa fazer a respeito com a regra final né, do OCC em vigor a partir de 1º de abril. E aqui está essas informações, né? Aqui, ó, falando então da OCC, né? E que vai entrar em vigor amanhã, dia 1º de abril, os documentos, né? Como esse outro também, falando então da Ripple Nacional Trust Bank, onde ele pode sim se tornar um banco, mas né, ainda tem algumas etapas a ser cumpridas então ali para né, a Ripple Labs se tornar então a Ripple, né, o Bank Trust Bank Ripple ali dos Estados Unidos da América. E como eu falei, né, você tem um token, uma cripto de uma empresa que está prestes a se tornar um banco. Isso ainda não existe e você pode estar ali no caminho muito certo. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.